Olá, queridos alunos, mais um vídeo de review aqui de um equipamento que eu pedi, ok? Eu gosto muito de falar de equipamentos que eu pedi, então pedi para o pessoal da Banggood, sim, é patrocinado o vídeo, mas foi um negócio que eu não tinha equipamento desse e ele é muito útil, tá? Por quê? Vocês vão entender. Ele é um multímetro, né, alicate, né, clamp, né, em inglês, e é amperímetro com osciloscópio, é o MT336. E lógico, né, por que eu gostei desse equipamento? Por que eu pedi esse equipamento? Por um motivo muito simples. O cara tem um osciloscópio embutido. Eu consigo ver um negócio que vamos dizer assim, meio difícil de medir, que é o gráfico da corrente. Gráfico da tensão a gente está mais acostumado, né, por causa do osciloscópio, mas e o gráfico da corrente, né? Então você vai ver isso aí, tá? Então é um equipamento bonito, tá? É da Mustu, é um equipamento que tem ótimo custo-benefício. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas é caro. Olha, não é caro. Esse equipamento, essa empresa, Mustu, eu acho que ela equilibra muito bem o preço com aquilo que ela entrega. Eu acho que quando você recebe esse equipamento, você tem um sentimento de que valeu a pena, né? Não é caro, mas ele entrega, até na minha opinião, acho que ele entrega mais do que você pagou, tá? Então é um negócio bacana. Bom, aqui, pessoal, é a forma, por exemplo, dele estar medindo tensão, então ele pode medir até 600 volts, né? Ele pode medir corrente também, né? Ele consegue medir correntes altíssimas, porque o sistema de alicate, que fala, o clamp, ele mede por indução, então realmente ele consegue tensões, corrente, né? Corrente altíssima. E é bonito, você consegue ver diversos formatos de onda na tela dele, é exatamente assim que você vê, tá? Bom, então vamos lá, lógico que daqui a pouco eu vou pegar no equipamento aí para você ver, tá? Eu não vou falar muito aqui, né, mas assim, as características principais, né? Ele lê tensão AC, corrente AC, resistência, capacitância, a frequência, pessoal, ele não é igual esses osciloscópios de bancada. Por quê? Frequência de rede elétrica ou é 50 Hz, né? Na China é 50, alguns países são 50 Hz, no Brasil é 60 Hz. Então ele não é feito para altas frequências, então, de forma que ele vai até 1 kHz, tá? Ele é frequência mais baixa. Ele mede temperatura também, faz teste de diodo, teste teste de continuidade, né? Eu coloquei no tradutor aqui. A largura de banda dele, então, é 1K, ó, tá certo? E ele tem assim, e aqui são os ranges, né? Aqui ele vai até 600 volts, lógico. Então, assim, quando você está falando aí por exemplo, uma aplicação residencial, às vezes até industrial, serve para esse fim, né? É lógico que você não vai medir alta. Quando a gente fala alta tensão, nós estamos falando milhares de volts. Não é esse equipamento aqui. Mas acredito sim que muitos eletricistas podem fazer um excelente uso dele, né? No meu caso, que sou da área de eletrônica, achei ele espetacular, né? Porque ele já carrega o multímetro ali junto, né? Entendeu? Bom, então chega de falar e vamos mexer um pouquinho nesse cara. Aqui a gente está em modo de medição de corrente, tá? E aí, pessoal, eu fiz questão de deixar esse instrumento aqui, que ele está ligado em série, porque ele mede a corrente também e ele mede o fator de potência, ok? Que eu vou fazer uma observação aí sobre o fator de potência. E aí, o ventilador, né, com controle de velocidade, ele está funcionando aqui e eu vou ligar para vocês verem a forma de onda da corrente. Vamos lá. Ó, então vocês percebem que ele é uma senoide,
Porém, ele é uma senoide, como vocês podem ver, é uma senoide meio distorcida, né? Eu posso mexer no período, tá? Ó, tá vendo? Eu posso mexer aqui, porque eu tenho uma setinha para cima, aumento o período, diminuo o período, né? Tá vendo? Bom, agora eu quero que vocês observem também o seguinte, veja aqui o fator de potência está em 1, ou seja, eu estou aproveitando a senoide como um todo, né? Agora vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer com o fator de potência agora, ó, olha isso, ó, caiu para 0,87, e observe a forma de onda, como não é mais uma senoide perfeita. Então você vê que esse instrumento, esse multímetro aqui, alicate, ele mostra coisas que são interessantes de você ver. Se você tem uma tensão alternada, mas que está sendo muito distorcida. Então foi esse o motivo até que eu pedi esse multímetro lá na Banggood, né? Vamos diminuir mais ainda. Ó, agora eu estou na velocidade mínima, vocês percebem? Eu estou aqui na velocidade mínima e olha só o fator de potência. Eu estou com 0,66 fator de potência. Então significa o seguinte, que esses controles de velocidade, veja que eu estou consumindo, né, uma corrente razoável. Veja só, eu estava consumindo 1 ampere praticamente, né? E agora eu estou consumindo 760 miliampere. Então você percebe que eu estou na velocidade mínima e estou consumindo bastante corrente. Você percebe como é que a gente consegue até fazer uma análise, né? Que esses controladores, né? Eu vou desligar aqui, ó. Por exemplo, desliguei, total, vai sumir a onda lá, né? Tá certo? Ó, vamos colocar no máximo o ventilador. Vamos lá, ó, 1 ampere. Dá 1 ampere cravado, 1,04. Então, tanto esse instrumento quanto esse estão muito, 0,0405 de diferença no geral. Mas tá muito boa a leitura dos dois. E observe então, até inclusive ele mede aqui, né, a frequência em hertz da forma de onda, né, que a gente já sabe que no Brasil é 60 hertz, né? Não dá para você olhar a corrente desse jeito usando um osciloscópio, não é possível, tá? A não ser que você tenha um esquema diferente para você medir a corrente indiretamente. Aqui ele está medindo a corrente diretamente pela indutância aqui, ó. Bom, pessoal, agora aqui eu vou medir a tensão, né? Então, isso aqui tá ligado no 127, ó. Eu vou pegar a fase neutro, ó, tá? Então você vê que eu tô pegando aqui a senoide da tensão. Então ele tá me mostrando 125, que é o valor RMS, 60 Hz, que é a frequência da rede, tá? Pessoal, aqui eu vou efetuar algumas medições, tá? Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu vou medir a tensão DC. Então observe lá, ó, 8.10. Essa bateria aqui, ela é recarregável, né? Mas ela não tá muito boa não. Mas mediu, percebe? Bom, aí aqui a gente tem um botão, ó, que a gente passa para medir, por exemplo, resistência, né? Ó. Então vamos lá, vamos medir esse resistor aqui. Tá numa escala automática lá. Ele é um resistor de 1K, né? Mas nunca dá 1K certinho, né? Vamos medir esse aqui de 330. Vamos lá. 330, ok, ó. Também dá perto, né? 330 ohms, ok. Agora vamos medir a capacitância. O cell, né? É de select. Então aqui já entrou na escala automática, né? Eu vou medir esse capacitor aqui. Ele tem 1.5 nano. Vamos lá. Olha lá, 1.5 nano, um pouquinho mais, né? Mediu a capacitância também. Agora vamos medir o diodo, né? Vamos lá, vamos pegar o diodo, ó, tá? O céu é que você vai selecionando aqui, ó, aqui a medida. Então nós vamos medir a tensão em cima do diodo, né? Ó, esse aqui é o famoso 1N4007, ó. Vamos dar uma medida aqui. Ó, vamos lá, peraí. Chegar a medir aqui. Opa, tá bem invertido.
Ó. Então vamos lá. A tensão, né? A tensão do diodo, olha lá, o ponto é 0,5, né? Normalmente essa junção PN aqui dá 0,5, 0,6, né? Ó, tá vendo? 0,54, ok, tá correto. Agora esse aqui é um diodo Schottky, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá, ó, ele tem uma tensão menor, 0,3 volts, percebe? Tá correto, né? Tá correta a medição. Então, eu já medi AC também, medi tensão, medi corrente, né? E existe também, não vou fazer aqui, né, pessoal, mas é possível medir, ele vem com sensor e você pode medir, então, a temperatura, né? É possível medir temperatura. Então, obviamente, ele consegue também aqui, por exemplo, você põe aqui, ó, medida de tensão, né? Essa tecla aqui, ele vai alterando o range, né? Você percebe, ó? Ó, agora ele tá com 3 casas decimais aqui, né? O hold, né? Porque ele trava a medida quando ele está em hold, ele trava essa leitura, né? O DIS, quando para você, uma coisa que eu não achei intuitiva nesse multímetro, por exemplo, eu quero medir a corrente, só que a forma de onda, né? Aí, no caso, eu tenho que apertar esse DIS aqui. Vamos supor que eu vá medir a forma de... Aqui, ó. Aqui eu vou medir forma de onda. Aqui, ó. Tensão DC, né? Tensão DC. Aí eu quero medir, por exemplo, uma forma de onda, né? Eu tenho que vir aqui, ó. No caso, tensão, né? E a tensão, pessoal, você tem que medir pelos terminais mesmo aqui. A única coisa que você mede aqui, ó, é a corrente AC, ok? É a única coisa que você mede aqui. No mais, o que eu achei desse aparelho? É um aparelho muito barato, eu achei ele muito em conta, muito baratinho mesmo, por tudo que ele oferece. É lógico, por exemplo, o que ele podia medir? Ah, Fernando, podia medir fator de potência. Ah, podia, mas gente, pelo preço, a Mustool, ela tem, eu acho interessante essa linha de equipamento deles, porque eles entregam bastante features pelo preço que eles propõem. Então é um equipamento bem construído, assim, eu acho que, por exemplo, se eu vou numa viagem ou vou em algum local, é interessante levar. Para eletricista, também muito interessante para eletricista. Óbvio que não no caso de tensão, tá? No caso de corrente, não, porque ele consegue medir uma corrente altíssima. Mas no caso de tensão, ele vai estar limitado a medir até 600 volts, tá? Então, acredito que é lógico que se você não trabalha com alta tensão, esse equipamento aqui é para você. Antes de mais nada, dê um like aí para ajudar a gente aqui no canal e se inscreva se você não se inscreveu, tá? Porque aqui a gente fala muito de internet das coisas, certo? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, eu coloquei essa figura aqui pelo seguinte. A única medida que você faz com o clamp, com o alicate, é a corrente AC, ok? Por quê? Porque aqui ele consegue verificar a indução da corrente passando ali no condutor, então ele consegue medir altas correntes. Nas outras medidas, você usa ponta de prova, né? Você vê que aqui está medindo uma pilha, está medindo a tensão AC. Aqui, por exemplo, ó, ele vê a forma de onda, você consegue ver a senoide, né? E até uma observação, viu, pessoal? Não coloque seu osciloscópio, né? Você tem um osciloscópio de mesa, não tente medir o 110 AC direto, porque a maioria dos osciloscópios, quando faz isso, queima, porque a gente fala que eles não são desacoplados.
Apenas se seu osciloscópio for desacoplado que você pode medir AC direto ali, mas assim, ele tem que ser apropriado para isso, ok? Eu sei que a maioria não é. Ah, tem uma situação, né? Quando ele é portátil. Quando ele é portátil, ele é desacoplado. Aí se ele tiver uma escala, né? Se no manual dele tiver, que ele pode medir 110, 220, aí você, tudo bem, está liberado, né? Então, assim, e tem a característica também dele medir temperatura. Isso aí é comum a todos os multímetros. Mas é importante você saber, né? O único momento que você usa o clamp realmente quando você vai medir a corrente AC, tá certo? Bom, aqui, pessoal, é uma vista de perto, né? Eu não sei se eu falei, mas se eu fiquei com medo de esquecer, coloquei aqui. Se você ficar com ele ligado 15 minutos, ele desliga sozinho para economizar a bateria. Acho isso muito bom, né? Ele tem uma tela bonita com backlight, funcionou muito bem, né? E um equipamento que eu realmente, assim, preciso dele, né? Eu tenho circunstâncias que eu quero medir a corrente AC, né? E uma coisa que eu quase que eu esqueço de falar aqui, mas é importantíssimo, ele tem um DSP dentro dele. Então ele faz medida True RMS, tá? Então é uma medida real. O que é True RMS? Então, eu já fiz isso, já falei sobre isso aí, mas quando você tem uma senoide, que inclusive pode estar um pouco distorcida, o que ele faz? O True RMS ele faz a medida e ele consegue medir a área do gráfico, tá? E quando você mede a área do gráfico, aí sim você tem uma medida real, porque ele vai te dar o valor eficaz, né? Se fosse um valor DC, quanto seria, né? Então é a área desse gráfico aí. E é muito importante, sim, sempre você ter medidas precisas, ok? Bom, agradeço você ter ficado até aqui comigo, tá? E até o próximo vídeo.